E tem resposta de Deus para você aqui nessa noite. Você já orou, já adorou, já sacrificou ao Senhor, e agora Deus dará a resposta da minha e da sua adoração. Quando abrimos a nossa Bíblia, queridos irmãos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 1, versículo 37 e diante, nós estamos diante de um texto conhecido e considerado por toda a igreja, porque falamos a respeito da mensagem de boas novas dada para Maria, mãe biológica de Jesus, através do anjo chamado Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor, da presença do Senhor. Somos sabedores que o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, é o Evangelho diferenciado, porque falamos a respeito da história nos seus pormenores. Lucas é o único evangelista que relata o período da idade do batismo de Jesus, segundo o texto de Lucas capítulo 3, versículo 23, com aproximadamente 30 anos de idade. Jesus é batizado pelo seu primeiro, ou simplesmente pelo seu primo de primeiro grau, chamado João Batista, filho de Isabel e Zacarias. O texto bíblico declara que no batismo de Jesus, o céu abriu, o Pai falou e o Espírito desceu. Eu tenho uma notícia para quem trouxe glória a Deus na alma: para quem é fiel, o céu abre, o Pai fala e o Espírito desce. A manifestação da glória do ministério de Cristo é a pregação raiz. Qual é a pregação raiz? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, é considerado como o 42º livro da Bíblia, possuidor de 24 capítulos, 1151 versículos, 165 perguntas, dividida em 5 partes: nascimento, ministério, morte, ressurreição e aparição. O contexto bíblico nos apresenta que Lucas inicia a genealogia da manifestação da glória de Cristo, porque Lucas é considerado também como a coroa dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos, palavra esta que vem de 2 vocábulos do grego sim, que significa junto ou conjunto, e ópticos, que significa olhos ou vista, que significa dizer do mesmo ponto de vista. Dentro do contexto bíblico é necessário analisarmos o texto e o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. No período neotestamentário, a biografia de Jesus foi escrita por Mateus, Marcos, Lucas e João, e você sabe melhor do que eu. Mateus escreve para os hebreus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja de Deus. Porém, cada evangelho de Jesus, ele tem um título especial, pastor Luciano. Em Mateus, Jesus é rei; em Marcos, ele é servo; em Lucas, é filho do homem; em João, ele é o filho do meu filho. Sobre a manifestação da glória daquele que é o meio Nazareno. Quem ele é? É o Filho de Deus que andou sobre as águas, é aquele que disse a Lázaro: vem para fora, é aquele que é o filho mais velho da irmã Maria, o carpinteiro de Nazaré, o grandão da Galileia. Quem ele é? A roça, não, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, ele é a estrela da manhã, ele é o quarto homem da fornalha, ele é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Porém também ele é o leão da tribo de Judá que ressuscitou. A manifestação da glória sobre o período a qual a manifestação da pregação do anjo para Maria. Segundo o relato bíblico, você conhece melhor do que eu, Zacarias agora no seu turno, chamado turno de Abias, o turno simplesmente dos sacerdotes, fora simplesmente aplicado no reinado de Davi. 24 turnos, ou simplesmente ninguém vai parar de adorar ao nome do Senhor, ou simplesmente todos os utensílios do templo estarão em evidência, porque o Senhor merece adoração. No período em que Davi faz esse turno, não havia o templo como conhecemos o templo de Salomão, erguido no ano 961 a.C., no monte do Moriá, o monte de sacrifício. Mas o texto histórico declara que Zacarias, estando esperando a sua ceia, ele simplesmente, para ofertar ao
Senhor o incenso, ele esperava a sua senha natural da tribo de Levi. O contexto histórico declara que na oportunidade a sua senha é chamada, e ele espera aquilo a vida toda. Estando já avançado de idade, ele entra no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O anjo aparece no limiar do tabernáculo, não, mas do altar, e declara: tu terás um filho, e o seu nome deverá se chamar João, porque ele abrirá o caminho para o Salvador do mundo. João simplesmente é o filho de Zacarias, mas Zacarias, avançado em idade, Isabel, avançada em idade, ele teme. Como pode acontecer isso? Porque você temeu, porque você não creu, ficarás mudo. E o contexto bíblico declara que ele volta, ele sai do tabernáculo, ele sai do templo. Quando ele vai para fora, ele não consegue falar, ele consegue apenas fazer mímica, e na oportunidade alguém vai gritar. Ele teve uma grande visão, Deus falou com ele, por isso ele não pode falar. Lucas capítulo 1, versículo 24, e acabando o seu ministério, voltou para casa, aguardando a bem-aventurada esperança, a bem-aventurada esperança. E na oportunidade do outro lado, o Senhor já está a fazer uma obra extraordinária no ventre da irmã Maria. O anjo Gabriel declara: tu simplesmente serás a mãe daquele que há de salvar Israel dos seus pecados. E Maria declara: como que isso vai acontecer, estando eu simplesmente desposada com José? A sombra do Onipotente te cobrirá, e o Espírito Santo vai fazer fluir em você a semente da vida eterna. Glória! O milagre vai acontecer. Segundo o contexto bíblico declara em Mateus capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria desposada com José, não coabitando com ele, ela foi achada grávida pelo Espírito Santo. O milagre que a ciência não pode compreender, porque ela concebeu. A semente não é da terra, a semente é do céu. A promessa não é da terra, a promessa é do céu. José, sabendo da notícia, ele quer simplesmente sair para não infamar a Maria. O anjo desce em sonho e declara: José, não temas por ter Maria como a tua esposa, porque o que está sendo gerada dela foi do Espírito Santo de Deus. Eu sinto a graça dele. O texto histórico declara que a sombra do Onipotente a cobrirá. Olha o texto: sombra do Onipotente significa dizer auxílio, refúgio, lugar seguro. Salmo de número 91, verso 1, para quem trouxe glória a Deus da alma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo de número 91, verso 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem crê, levante a mão. Levante a mão, você que crê. Recebe, porque o céu está dizendo: a minha sombra está te cobrindo, a minha sombra está te cobrindo, a minha sombra está cobrindo a tua casa, a minha sombra está cobrindo o teu ministério. Eu vim profetizar para quem trouxe glória a Deus na alma. A raiva do diabo é essa, que vai cair o cavalo e o cavaleiro, mas você vai permanecer de pé, adorando o nome daquele que está na casa. Quem está sentindo a sombra do Onipotente? Eita! A sombra do Todo-Poderoso está renovando promessa. A sombra do Remarga declamacia. Isaías 54, 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará.
Você está dizendo: recebe reforço do alto, porque tem milagre sendo gerado. Ele que dá. Quem pode adorar Ele por 30 segundos? Adora. Olha o revestimento de Deus descendo aqui. Eu não sei se você está vendo, mas quando eu fechei os meus olhos aqui, eu vi a armadura na cor de prata. E Deus falou para mim: diga para a minha igreja que é tempo de se revestir. É maramaha, naganasia, abacabashurimiha. Vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, vai voltar a profetizar. Recebe graça. A unção de Deus adora isso. Levante a mão e adora, porque Ele está cuidando da tua alma. O Senhor está cuidando da tua alma agora, é isso. Recebe azeite na tua cabeça. Recebe azeite na tua língua. Vai voltar a cantar um cântico de vitória. Olha a depressão caindo, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas. Eu vou profetizar, nunca, glória a Deus, Jesus fecha a sepultura agora. Pegou-lhe, oh glória, recebe a autoridade aí, recebe essa espada para cortar o laço, porque aquele que manda no céu, manda na terra, desceu a casa. Tudo que vai acontecer, e o anjo declara, porque para Deus nada é impossível. O milagre sendo gerado no anonimato. Ninguém sabe, mas Deus já viu. O milagre sendo gerado. Ainda tem mais, Maria. A tua prima, avançada em idade, já está no 6º mês. Maria pega as malas dela e corre para as colinas. Se tudo é glória a Deus, com isso só 2025. Maria pega as malas e vai para as colinas visitar a sua parente. Quando Maria pisa na casa, Isabel olha, o texto declara que ela é cheia do Espírito Santo. João Batista, no ventre da sua mãe, começa a se revirar, porque quem chegou aí é a semente da mulher. Quem ele é? É Rei dos Reis e Senhor. Maria, 3 meses, Jesus sendo formado. Isabel declara, cheia do Espírito, ela exulta. O texto declara que ela jubila. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, bem-aventurado é o fruto do teu ventre. Imagine comigo, por isso que Satanás quer destruir as crianças desde o ventre de suas mães. Porque a primeira criança a reconhecer o senhorio de Jesus foi uma criança de 6 meses de gestação. A criança no ventre de Isabel
não achou espaço para tamanha alegria. Estava apertado, estava estreito, mas a alegria era verdadeira. Pode estar apertado, pode estar estreito, mas a alegria que Deus vai te dar é verdadeira, é verdadeira. Eu vou repetir: tem alegria chegando para a tua alma. Levanta, Maria. A promessa está de pé. Diga para alguém: a promessa está de pé. Não está fácil. Eu sei que você já entregou o jejum de domingo. Diga: a promessa está de pé. Na manifestação do milagre, a expressão impossível aqui significa dizer nada mais e nada menos da impossibilidade do ser humano. Porque para Deus nada é impossível. Significa dizer que para Deus não existe limites. Para Deus a lei da física vira cinzas. Para Deus a química quântica vira nada. Para Deus machado flutua, mar se abre, corvo entrega a carne, pedra derruba gigante, e quem é pequeno vira grande. Da grandeza de Deus é a sua soberania aplicada. Porém o anjo ratifica, e detalhe, como bem disse o pastor Luciano, foi o anjo que disse: porque para Deus nada é impossível. Pergunte para mim: por quê? Diga: por quê? Porque o anjo tem autoridade para dizer. Quem é o anjo? Gabriel. Porque assim diante de Deus, Gabriel estava antes da criação do ser humano, conforme o texto de Jó declara, Jó 38, versículo 7. O próprio Deus declara a Jó que na manhã da criação os anjos cantavam louvores ao meu nome. É mais ou menos assim, Deus falando para o sol, Hayah Hashemesh, em hebraico significa que haja o sol. E o sol aparece, e os anjos declaram: Santo, Santo. Aí Deus falando: haja separação da porção seca e do céu em relação ao chamado Hashamaim, os céus, porção da terra, água de baixo, água de cima. Quando eles declaram, Jeová declara isso, os próprios anjos declaram verdadeiramente: Santo, 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 Santo é o Senhor. Quando ele faz os exércitos, os mares e as suas bestas, ele declara: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na manhã da criação, quando ele fez o sol, a lua, as estrelas, eles olhavam e declaravam: realmente para Deus nada é impossível. Eu amo falar isso, porque o livro de Jó fala a respeito simplesmente da brevidade humana, daquilo que passa, efêmero, e fala da glória daquele que é eterno. Jó declarou no dia do seu nascimento, devido às perseguições, às lutas, era necessário rasgar aquele dia. Maldito seja o homem que falou para o meu pai nascer um varão. Jó falou isso. Mas o texto declara que nas 4 mensagens que Jó recebe da destruição da sua fazenda, destruição da sua casa, destruição e morte dos seus filhos, ele levanta a voz e declara 4 respostas para 4 perguntas. Primeiro, ele levanta. Segundo, rasga as vestes. Terceiro, raspa a cabeça. E quarto, se prostra e adora, dizendo: nu eu vim no ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. Ele nu eu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. 4 respostas para 4 perguntas. O período de Jó é tão caótico, para me concluir devido ao horário, que era impossível Jó respirar sem sentir a sua putrefação orgânica. O seu corpo estava cuspindo pus.
As unhas já haviam caído. O amigo mais perto que chegava de Jó não era sua esposa, era um caco de telha que sobrou da casa dos seus filhos. Ele pegava para coçar. Mas como tudo já não pecou, com atos e palavras. Mas o texto de Jó 38 declara, o próprio Deus vem a Jó: Jó, eu vou perguntar e tu me responde, já que tu és sábio. Onde estavas tu quando eu criei o mundo? Onde estavas tu quando eu fiz os portões do abismo? Onde estavas tu quando a cabra montanês pediu alimento a mim? Jó, onde estavas tu quando eu disse para o mar: daqui a tua onda não passa? Jó, aonde estavas tu quando eu criei a neve, fiz a saraiva? Cadê você, Jó? Jó, esse aqui é lindo, se tu não der glória, esquece. Aonde estavas tu quando na manhã da criação os anjos cantavam um cântico ao meu nome? Olha o que Deus vai falar para Jó, isso aqui é muito forte. Jó, aonde estavas tu quando o raio passou por mim pedindo licença? Vou repetir, que eu vi um glória a Deus e um sorriso do pastor. Aonde estavas tu quando o raio passou por mim pedindo licença? O raio passou perante Jeová pedindo licença. É Jeová sentado no trono, o raio passando do outro lado, o raio dizendo: com licença, Senhor Jeová, que eu tenho que cair ali do outro lado, licença concedida, passa! A grandeza de Deus. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso para você se alegrar? O meu intuito aqui é que a pregação humilhe o pecador e glorifica o Deus do pecador. Para você ver que você não pode nada, Ele pode tudo. É mais ou menos assim: eu não faço, Ele faz; eu não tenho, Ele tem; eu não posso, Ele pode; eu não sou, Ele é o grande eu sou. Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, porque operando eu, quem me pedirá, quem me pedirá, quem me pedirá, quem me pedirá, quem me pedirá. Porque para Deus nada é impossível. A grandeza de Deus se revela nos pequenos detalhes. Era uma pequena menina de 13 a 14 anos de idade, franzina, mas ela cresce na esperança. Olhe para mim, parece um paradoxo, mas Deus ama isso. Maria não questionou e recebeu. Zacarias perguntou e ficou mudo. É forte. A única coisa que Maria falou assim: vai ser como? Porque eu já estou crendo. Como é que vai suceder esse negócio? Zacarias, eu estou avançado. Vai ficar mudo, acabou. Não quero mais conversa. Eu quero mais ou menos assim. Alguém ia falar que minha mãe é pernambucana, eu posso falar. Que Gabriel era pernambucano. Nordestino, pouca conversa. E o texto declara que Maria foi achada grávida pelo Espírito Santo. A palavra Espírito Santo em grego é pneumatos areon. Espírito Santo, aquele que produz a santidade visível. John Owen declarou que a santidade é a parte visível da salvação. Por isso que eu vou falar isso. John Wesley, pregador avivalista, declarou a conversão de um cristão no mundo, mas a santificação de um mundo do cristão. Vou repetir.
A conversão tinha um cristão do mundo, mas a santificação tinha o mundo do cristão. Porque a conversão passou mudança de rota, porque a santificação mudança de caráter. Vai doer, mas dê glória a Deus, senão eu vou pensar que é com você. O texto fala a respeito de santidade, que é separação, kadosh, separado, consagrado. Por isso que a pregação de João Batista é bela, porque vai abrir um caminho para aquele que é o Senhor. Qual é a pregação? O machado está posto, não é no caule, não é no galho, não é na copa da árvore, não é no fruto da árvore, é na raiz. Porque aquele que não der fruto é cortado e lançado para queimar. Quando eu tenho uma notícia para te falar, é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Vou repetir: podado para crescer ou cortado para queimar? Quem é podado para crescer, o Senhor organizando. Porque a igreja não é floresta, não é mata aberta, a igreja é jardim. E jardim tem jardineiro. Aqui tem um jardineiro. Quem é o jardineiro? É o Espírito Santo da verdade. Por isso que ele vai moldando algumas coisas a mim na sua vida. Vai moldando o seu eu, a sua soberba, a arrogância, a jactância. Vai moldando o pecado, vai tirando, vai limpando. Por quê? Porque para crescer tem que descer primeiro na presença. Porque para Deus nada é impossível. O mesmo que falou com ela foi os mesmos anjos que falaram com Abraão. Sarai, esposa de Abraão, avançada em idade, Abraão recebe a promessa que vai ser pai de multidão com 75 anos de idade. A promessa acontece com 99. Sara está na tenda preparando bolo e pão. Abraão está fora, os anjos do lado. Abraão, prepara porque a tua esposa vai ter filho. Só que acontece lá na tenda, escondida de Abraão, Sara dá risada. Como pode isso? Eu sendo velha, aí o anjo lá fora, eu vi a tua risada. Deixa eu te falar um negócio que talvez você não sabe. Tem alguém dentro da tenda rindo da tua promessa. Tem alguém dentro da tenda olhando. Tem o Senhor foi em reuniões que você não foi convidado. Ele sentou em mesas que citaram o teu nome e até riram do que Deus vai fazer na tua vida. Mas eu tenho uma notícia para dizer para quem trouxe glória a Deus na alma: ninguém vai parar a promessa de Deus na tua história. Porque para Deus nada é impossível. Alguém pode até rir, mas quando nascer o milagre, vai ter que se curvar e falar: o Senhor deu, o Senhor fez, bendito é o nome do Senhor. É um texto. Outro dia eu prego, com a permissão do pastor, fica de pé, eu quero orar para você agora. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. Quem foi impactado, diga aleluia.